noite, né? Você citou domingo a questão do improvável, né? Lembrou a história de 2019, a gente teve também aqui 2013, né? Quando o Atlético era virtualmente rebaixado à Série C e conseguiu sobreviver nas duas últimas rodadas. Assim, são exemplos, mas na prática, isso é possível colocar no elenco? É possível fazer o elenco acreditar nesse improvável para se manter? E também, assim, a questão da ansiedade. Vocês vão jogar, entram em campo 9h30, né? Espera o jogo do Cuiabá na quinta-feira. Como separar tudo isso para buscar a vitória? Boa noite. Boa noite, Jânio. Na hora da entrevista lá em Fortaleza, que eu até citei o improvável, o Cuiabá estava ganhando o jogo do Palmeiras, né? E naquele momento, com aquele resultado, nós teríamos que tirar acho que 9 gols de saldo. Então eles teriam que perder os dois e nós ganharmos os dois. Então ali era muito improvável. Com o resultado final, a situação ela entrou numa probabilidade maior. Né? Claro que nós sabemos que nós temos que vencer os 2 jogos e o Cuiabá não pode fazer 3 pontos. Se o Cuiabá fizer 2 pontos, nós vencendo os 2 jogos, nós temos a chance e nós se livramos. Então ela ficou acessível. Eu acho que os jogadores estão bem cientes, né, que chegou no limite, né? Amanhã nós precisamos vencer o jogo, independente de qualquer coisa, porque não dá para você pensar no jogo do Cuiabá se você não vencer o jogo. Se nós não vencermos, matematicamente nós estamos na Série B. E acreditar, eles estão acreditando desde o jogo do Avaí, que praticamente nós estávamos rebaixados. Lá nós tínhamos que ganhar hoje 6 jogos de 10. Hoje, mas naquela época todo mundo acreditava que era 43, 44 para escapar. Nós precisávamos de 7 a 8 vitórias. 7 vitórias para escapar. Então o grupo está muito motivado. Nós temos algumas particularidades dentro desse jogo que serão importantes, né? Alguns jogadores vão se despedir daqui 2 jogos, quer deixar o legado, então nós estamos muito motivados, muito tranquilo para fazer um grande jogo e fazer uma grande vitória. Então é isso que nós temos que pensar. Quanto ao Cuiabá, como eu falei, não adianta você pensar no Cuiabá na quinta. Se a gente ganhar o jogo, eu tenho certeza que o Atlético Mineiro vai fazer o resultado lá, né, que pode ser até um empate. Então não é um resultado absurdo de se acontecer com Cuiabá e Atlético Mineiro um empate ou uma vitória do Atlético. Então tenho certeza que o jogo nosso é amanhã. Ganhando o jogo, a gente entra forte na última rodada para permanecer na Série A. Boa noite, Eduardo. O jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense talvez seja o jogo da temporada do Atlético que ele vai enfrentar inúmeros adversários, né? A pressão, né, de estar nessa situação, a tabela, o retrospecto que não é favorável ao Atlético Goianiense, e tem um adversário que há pouco jogou uma final de Libertadores da América, tem um treinador experiente, um elenco experiente. Quero saber de você como que o Atlético entra amanhã em campo, né? As armas que você pode tentar aí fazer com que o Atlético Paranaense não seja tão efetivo amanhã no estádio Antônio Ascioli, como controlar o ímpeto do Furacão amanhã, e se você pode nos adiantar quem será o titular do gol amanhã, se será o Diego ou se será o Renan. O Atlético é uma grande equipe, né? Uma equipe que chega na final da Libertadores, ela dispensa comentários. O Filipão, não tenho nem o que falar, né? Um treinador experiente, um treinador vitorioso, uma pessoa assim, um ícone para nós que trabalhamos no futebol em comissão técnica, né? Mas nós sabemos que nós precisamos ganhar o jogo. Claro que tem as estratégias, como você falou, né? Nós temos que entender o que vai ser o jogo. O Atlético também precisa da vitória. Então é diferente quando você pega o adversário, como foi até o Santos, que claro que brigava naquele momento uma vaga na Libertadores, na pré, mas numa situação mais difícil. Hoje o Atlético Paranaense ele trabalhou o campeonato todo dentro do G6, né? E essa classificação à Libertadores, ela pro Atlético, no meu ver, ela entre aspas coroou uma grande temporada. Caso eles não venham a vir a Libertadores, vão ser uma grande decepção numa temporada que foi muito boa para eles. Então, eles têm a responsabilidade de ganhar. Então, isso aí já faz com que as duas equipes entrem, não pressionadas, mas entrem para vencer o jogo. Então, as estratégias elas têm que ser. É diferente se você pegar uma equipe que vem aqui jogar atrás da linha da bola. O Atlético não tem essa característica e não vai fazer isso. Porque se ele empatar o jogo aqui e o Atlético Mineiro vencer o Cuiabá, ele já não vai depender dele para ir para a Libertadores direto. Então, nós temos as nossas armas.
Claro que hoje foi um trabalho mais tático, mais aqui na sala e uma movimentação lá bem pouca, até porque nós jogamos a menos de 48 horas, tivemos o desgaste de um jogo às 4 da tarde, mas os jogadores já estão bem conscientes de que vai entrar, de quem vai entrar, de quem vai entrar na sequência em determinadas situações. Nós passamos, mostramos um pouquinho. Então, e quanto ao gol, o Renan treinou, a gente vai falar com a comissão técnica, o treinador de goleiro, ver como foi o treino, mas é possível que a gente possa manter o Diego. O Diego fez um bom jogo, eu acho que o futebol é dessa maneira, né? Claro que não está definido, mas a tendência é que o Diego continue indo para esse jogo. Eduardo, e com tudo que o Atlético precisa, né, para se manter assim, dependendo de outros resultados e tudo, o mais difícil é esse jogo contra o Atlético Paranaense, devido até o histórico, né, mostra, né, em 16 jogos, claro, isso não entra em campo, mas mostra a dificuldade do que é, né, do que é vencer o Atlético Paranaense. Seba, eu acho que é o mais difícil porque nós não temos outro resultado, né? Até nós imaginávamos que, se não vencêssemos o Fortaleza, poderia ter decretado o nosso rebaixamento. E não foi. Então, o empate ainda nos deixou na briga. Mas sabemos que esse jogo com o Atlético Paranaense ele é o derradeiro, né? Nós precisamos vencer para ir para a última rodada. Como eu falei, eu acho que nós vencermos o Atlético Paranaense, as nossas chances elas crescem muito para a permanência, né? Porque você ganha uma moral extra até por essa situação que você passou, né? 16 jogos, eu acho que aqui em Goiânia nunca o Atlético Goianiense venceu o Atlético Paranaense. Então, uma vitória... Venceu uma vez? Mas no Brasileiro acho que não, né? Copa do Brasil, né? Então, uma vitória dessa ela vai te dar um gás muito grande para acreditar na permanência. Mas é um jogo muito difícil, um adversário qualificado. Teranzo, para mim, o melhor meia do campeonato, o meia com mais gols, né? Um goleiro que está muito bem, o Fernandinho, que dispensa comentários. Então, é o jogo mais difícil, até porque não tem o próximo, né? Não vai ter América se nós não vencermos o jogo do Atlético. Então, para mim, mais trazendo para um outro lado, né, Seba? Uma coisa que a gente tem batido tanto. Claro que nós poderíamos, mesmo desacreditado a 8 rodadas e praticamente eliminado, pelo que esses jogadores jogaram essas últimas partidas, nós poderíamos estar numa situação melhor, né? Porque poderíamos ter vencido o São Paulo, o Santos e agora o Fortaleza novamente. Mas, lá atrás, quando nós assumimos, nós tínhamos um compromisso entre nós de chegar no final brigando. E eu acho que o Atlético conseguiu chegar. Claro que faltou um pouquinho para, quem sabe, a gente até poderia estar... Que aí seria um milagre grandioso você chegar a 2 rodadas. Mas a gente ainda está com muita fé, acreditando muito pelo desempenho que nós estamos tendo, que nós podemos fazer um grande jogo e ganhar o jogo amanhã do Atlético. Eduardo, tem pergunta aqui do Felipe André, da Rádio Bandeirantes, que nos enviou. A pergunta é: esse é o jogo que o Atlético precisa se lançar ao ataque? E você, para atingir esse objetivo, cogita fazer alguma mudança, reforçar o ataque? Claro que nós sabemos que é a última partida em termos, né? Nós precisamos vencer. Se não vencer, mas você tem que ter as estratégias dentro do jogo, porque nós precisamos de um gol de vantagem. Se nós se desorganizarmos e tomarmos um gol, nós precisamos de 2, né? E tem o fato, como eu falei, que o Atlético Paranaense também precisa da vitória. Então é uma equipe que em determinado momento do jogo ela vai ter que se abrir, né? Mais ainda, no mesmo nível nosso, porque o Atlético, se ele empatar e os adversários ganharem, ele vai perder o objetivo. Então, e ele não corre risco de rebaixamento. Então, ele também vai ter as estratégias. Eu acho que nós temos que ser equilibrado. Claro que em determinado momento do jogo, você, como o jogo vai estar desenhando, você tem que abrir, você tem que correr mais riscos, né? Mas a gente tem que ter a serenidade e entender bem o que vai ser o jogo para a gente também não se desorganizar. Então, é organização do primeiro ao último minuto. Nós temos aí 2 exemplos, Santos e São Paulo. Não que nós desorganizamos, porque os gols não foram desorganização, mas principalmente com o Santos se lançamos lá naquele último lance. Talvez se a gente fosse um pouco mais precavido, nós poderíamos ter um ponto a mais. O São Paulo foi outras circunstâncias, né? Mas nós temos a experiência e dos 2 últimos jogos aí, São Paulo e Santos, que nós temos que ser organizados até o final.